E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na linguagem que dá cor, forma e basicamente vida a quase tudo que a gente vê na internet, o CSS. Sabe quando a gente entra num site, tudo parece no lugar? As cores combinam, as fontes são legíveis, a disposição dos elementos é agradável? Pois é, isso não acontece por mágica não. A tecnologia por trás disso tem nome e um propósito muito claro. Para entender o papel do CSS, tem uma analogia que é, olha, perfeita. Pensem no HTML como o esqueleto de um site. Ele dá a estrutura, os ossos, o básico, mas é o CSS que vem e veste esse esqueleto. Ele dá a pele, as roupas, o estilo, a personalidade. A diferença é da água pro vinho, né? Ok, mas antes de entender o estilista, a gente precisa primeiro conhecer o modelo. E o nosso modelo, nesse caso, é o HTML. O ponto fundamental aqui é que o HTML, lá na sua origem, tinha uma única missão: marcar e estruturar o conteúdo. A função dele era só dizer, olha, isso aqui é um título, ou isso aqui é um parágrafo. Cores, fontes, alinhamento, nada disso era problema dele. Vamos imaginar que um site é uma casa. O HTML seria a planta baixa e as paredes. Ele define onde fica cada cômodo, cria a divisão dos espaços, mas a casa ainda está num reboco, vazia e sem cor nenhuma. E é exatamente aqui que a estrela do nosso papo de hoje entra em cena, o CSS, o verdadeiro estilista da web, que pega essa estrutura bruta e transforma em algo realmente incrível. CSS é a sigla para Cascading Style Sheets, ou, em bom português, folhas de estilo em cascata. O nome já entrega o jogo, né? É uma linguagem de estilo. A única tarefa dela é pegar aquele conteúdo que o HTML organizou e cuidar de toda a aparência visual. É o CSS quem manda na parte estética. Voltando para nossa casa, se o HTML são as paredes, o CSS é a pintura, são os móveis, os quadros, a iluminação, é a decoração. É o que transforma uma construção num lar, o que dá um estilo único para ela. Tá, muito bonito, mas como a gente fala essa língua do CSS? Como damos as ordens de estilo? Para isso, a gente precisa entender a sintaxe dele, que, por sorte, é surpreendentemente simples. Toda a comunicação com o CSS acontece através do que chamamos de regra. E essa regra tem três partes fundamentais, como está aqui na tela: o seletor, a propriedade e o valor. Vamos dar uma olhada em cada uma. Primeiro, o seletor. Ele é basicamente o alvo. É como dizer para o CSS: ei CSS, eu quero que a mudança aconteça em todos os parágrafos da página. O seletor aponta para o elemento que vai ser modificado. Depois vem a propriedade. Ela é o quê? O que exatamente a gente quer mudar nesse alvo? A cor do texto, o tamanho da fonte, a borda. A propriedade é o atributo específico que vai ser alterado. E, para fechar, o valor. Ele é o como. Queremos que a cor seja azul? Que o tamanho da fonte seja 16 pixels? O valor é a definição final do estilo. Então, a lógica é seletor, que é o alvo, propriedade, o que mudar, e valor, como mudar. Bem direto ao ponto, né? Agora que a gente já sabe falar a língua, onde é que escrevemos essas regras? Existem basicamente três maneiras de conectar o CSS ao nosso HTML. A gente pode fazer isso de forma externa, interna ou inline. Cada método tem seu momento e sua utilidade, mas um deles é, de longe, o queridinho de quem desenvolve para a web. Essa comparação aqui é ótima. O CSS externo é o mais organizado de todos, porque ele fica num arquivo separado só para ele. Isso é sensacional para reutilizar os mesmos estilos em várias páginas. O interno fica dentro do próprio arquivo HTML e é bom para um estilo que só vai ser usado naquela página específica. Já o inline é aplicado direto no elemento HTML. É útil para uma mudancinha bem pontual, mas pode virar uma bagunça em projetos maiores. Então a moral da história é: para a grande maioria dos projetos, o CSS externo é o caminho certo. Ele mantém o código limpo, super organizado e facilita demais a manutenção do site no futuro. É a prática recomendada. Certo. Já sabemos como mudar cores e fontes. Mas e a organização da página em si? Como o CSS posiciona os elementos e define os espaços entre eles? A resposta para essa pergunta está em um dos conceitos mais fundamentais do CSS. A ideia de que tudo, absolutamente tudo numa página é, na verdade, uma caixa. E essa imagem ilustra o box model, ou modelo de caixa, de forma brilhante. Todo elemento HTML é visto pelo navegador como um retângulo. De dentro para fora, a gente tem o conteúdo, que é o texto ou a imagem,
o padding, que é um espaçamento interno, um respiro, a borda em si, e, por último, a margem, que é o espaçamento externo, aquilo que empurra os outros elementos para longe. E para organizar todas essas caixas de um jeito sofisticado e o mais importante, responsivo, ou seja, que se adapta a qualquer tamanho de tela, o CSS moderno nos deu duas ferramentas poderosíssimas. O Flexbox, que é perfeito para organizar elementos em linha ou em coluna, e o Grid, para criar layouts mais complexos com linhas e colunas ao mesmo tempo. No final das contas, tudo se resume a esta frase. Ela captura perfeitamente a essência dessa dupla dinâmica que constrói a web. É quase um mantra. E por que essa separação é tão defendida? Porque ela é a base de um desenvolvimento web inteligente. Manter a estrutura separada da apresentação visual torna o código muito mais limpo, incrivelmente mais fácil de dar manutenção e, claro, bem mais eficiente. Da próxima vez que alguém navegar pela internet, vai ser interessante lembrar do esqueleto HTML que está por baixo e do estilista CSS que age por cima. Fica a reflexão. Agora que o segredo por trás do visual foi revelado, como será o olhar sobre os sites favoritos a partir de agora?